gota é uma doença que atinge cerca de 50 mil pessoas no Brasil. De acordo com a Sociedade Brasileira, ela causa dores intensas nas articulações e pode começar de maneira repentina. E o que muita gente não sabe é que não tem relação só com os excessos, mas com um processo inflamatório que precisa de tratamento. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o reumatologista Narciso Volpi e você pode participar aqui com a gente do nosso bate-papo. É só enviar sua pergunta para o 99897-1000. Boa tarde, doutor Narciso. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tudo ótimo. E vamos começar, explicando para o pessoal de casa o que é gota, doutor. Boa tarde a todos. Olha, a gota é uma doença que tem a ver com o excesso de urato, também conhecido como ácido úrico, no sangue. O sangue tem uma capacidade de, entre aspas, diluir o ácido úrico ou urato. Quando essa capacidade ultrapassa, o organismo acaba escondendo esse excesso em alguns locais. Então, ele esconde nas articulações, na pele, nos próprios rins. E esse urato depositado, esse ácido úrico depositado nesses locais pode causar problema. Na articulação, estando depositado na cartilagem, ele está inerte, mas quando ele se desloca para o líquido sinovial, aquele líquido que lubrifica juntos, aquele espaço entre um osso e o outro, ele funciona como um corpo estranho. Ele produz uma crise de inflamação abrupta e intensa. Às vezes, em questão de 1 hora, uma articulação que estava absolutamente normal passa a ficar quente e vermelha e é impossível, às vezes, de tocar nessa articulação. Por exemplo, se for o dedão do pé, a pessoa não consegue vestir o sapato, por exemplo. Acorda de manhã com dor, a pouco não consegue mais vestir o sapato para ir trabalhar, para sair. Então, é uma doença que tem uma característica marcante, que é essa crise abrupta e intensa de inflamação, geralmente numa articulação de cada vez. Nos casos mais graves, pode pegar mais de uma. E ela vem repentinamente, né? Por causa disso. Às vezes não se sabe muita causa, pode ser alimentação, né? Geralmente existe alguma causa genética, na maioria dos pacientes, uma propensão familiar, uma boa parte dos pacientes tem, é uma doença mais masculina do que feminina, ao contrário da maioria das doenças autoimunes e doenças reumáticas que a gente cuida, que são mais femininas, ela é mais masculina. Então, pelo menos 40% dos pacientes têm histórico familiar, de algum parente próximo, geralmente o pai ou irmãos. E também pode ter a ver, às vezes, com o uso de diuréticos, que também vão expoliando os sais, mas ele retém o ácido úrico, a maioria dos diuréticos retém um pouquinho o ácido úrico. Então, às vezes o paciente tem um ácido úrico normal, mas usa 5, 6 anos de diurético, às vezes uma mulher. No pós-menopausa, começa a ter hipertensão, usar diurético, ela vai ter crise de gota relacionado não à propensão genética, mas ao uso desse diurético no período pós-menopausa, que ela fica mais inchada às vezes, mais propensa ao inchaço. Nossa, olha, isso então, realmente é novo para mim. Sim, os casos femininos são mais em mulheres mais velhas e às vezes associado ao uso de diurético, mais do que... E os homens, aí quando estão nos extremos de idade, no caso assim, no lado mais, ou seja, na pessoa mais velha, a diferença entre homem e mulher diminui bastante. Nos pacientes mais jovens, é muito mais masculino do que feminino. Que isso. E assim, por exemplo, tem uma dieta, que é aconselhada pelos médicos, tudo. O senhor falou que até muita gente não procura, às vezes, o médico porque não quer se submeter a essa dieta, E o que são os alimentos, quais são os alimentos os prejudiciais? Num plano terapêutico geral, você tem vários itens e também tem o item dieta. Então, normalmente, no plano terapêutico geral, você primeiro tem que ver qual modelo de gota que o paciente tem. Se ele produz muito ácido úrico ou se ele elimina pouco. Porque esse talvez é o ponto X aí da questão. Se você tem um paciente com gota que ele tem o ácido úrico na urina muito alto e no sangue também está muito alto, você sabe que ele está com um metabolismo muito acelerado. Então está produzindo muito, eliminando muito, você tem que cortar a produção. Se você tem um paciente que está alto no sangue e você tem pouco na urina, proporcionalmente está saindo pouco na urina, então você tem que usar um remédio que ativa a eliminação renal. Então aí é o item principal. A dieta entra como ajudante nesses dois cenários, ou seja, uma dieta com um pouco menos de alimentos que originam o ácido úrico, ou seja, o urato, que seriam as carnes vermelhas, os frutos do mar, principalmente esses crustáceos, Depois viriam a própria bebida alcoólica, e a cerveja, no caso, é a pior, por incrível que pareça, não é só a proporção de álcool.
Acho que a gente tem até uma cartela, não sei, Rodrigo, se tiver, a gente vai colocando aqui, enquanto o doutor está falando, olha lá, ó, dieta para gota. O sinal vermelho a miúdos em geral. Sim, miúdos faz muito mal também, né? Coração, né? Esse espetinho de coração de frango é riquíssimo. E olha, né? Só, pois é. Sim, então... frango eu e achei tem os que alimentos que não tem nada a ver. Às vezes as pessoas ficam evitando tomate, abacaxi, chocolate, ovo, leite. Isso não tem ácido úrico, isso não produz ácido úrico. Não produz. Isso então a dieta, sim, é ajudante. A partir do momento que você tem um diagnóstico, que definiu o mecanismo da sua doença, escolheu o medicamento e aí você vai usar a dieta como ajudante. A dieta não é muito resolutiva sozinha. Entendeu? Já temos perguntas aqui, hein, doutor? Ó, a Lúcia, nossa amiga Lúcia, beijo pra você, Lúcia. Ela quer saber se pode ser hereditário. O senhor até já meio que falou um pouco sobre isso. 40% no mínimo tem histórico familiar. E geralmente a pessoa fala, o pai, o tio, o meu irmão. Hoje eu atendi um paciente que tem pelo menos 2 irmãos com gota e o quadro dele também achei que era gota, pedi os exames para ver se vai confirmar, né? Mas é um diagnóstico clínico. O ideal, didaticamente, seria pulsionar a articulação, revelar os cristais de ácido úrico no microscópio. Mas na prática a gente acaba fazendo diagnóstico de outros meios, não é necessário fazer essa punção nessa articulação tão dolorida, né? Então a gente sempre tem um monte de características que você pode em conjunto suspeitar que é gota, descarta outras doenças que se assemelham. A principal diagnóstico diferencial que nós temos que fazer é a artrite infecciosa, séptica por bactéria, que também é um quadro abrupto e intenso, só que essa vem acompanhada de febre e ela é mais grave, porque ela pode estragar a articulação em dias. Sim. Enquanto a gota, para estragar, tem que ter várias crises na mesma articulação para estragar. O senhor falou sobre essa semelhança, isso é até uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, porque tem várias outras, flebite, que as pessoas podem realmente confundir com a gota, né? Qual que é o sintoma assim, é gota? Qual que seria um que definiria bem? Geralmente é um homem jovem que tem histórico familiar, que é uma crise abrupta e intensa numa articulação, que em poucas horas atinge o ápice, a dor, e que geralmente essa crise dura menos de uma semana. Em média, 3 dias. Então, o quadro típico é isso, geralmente nos pés. Mais fácil é no pé, no dedão do pé, no tornozelo, no joelho, às vezes. Nos membros superiores são casos mais graves. E a gota, ela pode ser perigosa, né? Nós vamos continuar essa entrevista, nós vamos fazer uma pausa agora para o intervalo, mas a gota também pode afetar outros órgãos aí, né, doutor? Sim. E daqui um pouquinho no intervalo, depois do intervalo, a gente vai continuar esse bate-papo aqui, né, com o doutor Narciso, e você não perde tempo não, faz a sua pergunta, manda o seu depoimento, né, é a oportunidade aqui que a gente está com um especialista, 99897-1000, e a gente volta já já. E hoje nós estamos falando aqui, né, na nossa entrevista sobre gota. E eu continuo a minha conversa aqui com o Dr. Narciso Volpi, que é reumatologista. E a gente saiu, né, do intervalo dizendo que realmente essa doença não é só as articulações, né? Ela também pode afetar outros órgãos, não é isso, doutor? Sim, depende muito desse metabolismo, o quanto que ele está errado, como é que é feita a abordagem, né? Se o paciente se cuida, se ele não se cuida. Então, caso assim, a evolução natural da gota, essa doença metabólica que envolve esse ácido úrico sempre elevado no sangue, que vai depositando, então ela vai gerando repercussões, por exemplo, nos rins. O fato do rim estar sobrecarregado de urato, de ácido úrico, ele vai deteriorando mais rapidamente do que das outras pessoas. É muito comum se associar a hipertensão arterial, a distúrbios da parte dos lípides, de colesterol e triglicéridos, de distúrbios da parte do açúcar, de ter um pré-diabetes ou mesmo um diabetes, de ter hipertensão. E muitos desses pacientes também fazem uso de automedicação, principalmente anti-inflamatórios. Então isso também sobrecarrega os rins. Então a evolução natural ou de casos mal cuidados, alguns anos depois o paciente pode ter hipertensão, diabetes, dislipidemia, insuficiência renal. Nossa. E então muitos, se você vai numa clínica de hemodiálise e você for olhar lá a porcentagem de pacientes que têm gota e que evoluíram para insuficiência renal não é tão desprezível, está entre as causas mais comuns, né? Tem outras doenças, lógico, mas então o diabetes é mais comum. Mas então a gente tem que alertar o paciente com gota que não é simplesmente uma articulação que dói de vez em quando que é a doença. É uma doença considerada crônica, que tem crises agudas, mas que tem que ser feito um esquema de tratamento contínuo e um acompanhamento médico assim regular.
Lógico, Sim. não precisa ser uma coisa mensal. A maioria dos pacientes a gente vê 2, 3 vezes no ano é suficiente para conduzir bem o caso, desde que o paciente siga Desde as que ele orientações. siga direitinho, Sim, né, doutor? sim. A gente falou do sinal vermelho para os alimentos, né? E nós temos a cartela aí também dos alimentos, né? O Rodrigo está colocando aqui para gente, ó, sinal amarelo. Então quer dizer que galinha, porco e presunto também, doutor? Não tem, não. A gente não come grande quantidade, né? Então a carne de porco, a carne de vaca e a carne de galinha não é tão rica, a carne em si, né? O problema são os miúdos, mais do que a própria então, em carne. termos de quantidade, 100 gramas, por exemplo, de carne de vaca é melhor do que 100 gramas de coração, 100 gramas de moela. É nesse sentido. 100 gramas de bacalhau, por exemplo, ou 100 gramas de camarão. Então, normalmente, esse prato nosso tradicional, arroz, feijão, carne, um pouco de verdura cozida e verdura crua. É temos tranquilo. aqui, ó, feijão, soja, grão de bico, Sim. ervilha, lentilha. Agora, o verde, né? Se quiser passar depois para a parte verde. Esses alimentos para o lado das frutas e verduras, em geral... o sinal verde. Vamos ver qual que são. Nenhum lá. faz mal. Sinal verde, isso. Você vê que muita coisa aqui também é saborosa. Ovo, né? Até chocolate, doutor, olha só. Você vê, não é tão difícil. Então, basicamente, se a pessoa restringir a bebida alcoólica, restringir os frutos do mar e os miúdos, você restringiu 90% daquilo que faz mais mal em termos de dieta. A dieta é um ajudante num plano terapêutico maior. Sim. Então, ela sozinha não consegue fazer milagre. A pessoa que tem gota toma algum medicamento? Sim, contínuo? aí você vai usar ou o medicamento para diminuir a produção do fígado, ou o medicamento que vai estimular os rins a eliminar mais o ácido úrico. São basicamente 2. Nós temos outros medicamentos, mas não estão no Brasil. Nós temos medicamentos que têm esse mesmo efeito na produção do ácido úrico ou na eliminação dos rins, mas só se encontra nos outros países. Então aqui, há mais de 10 anos que a gente está nessa espera, porque nós temos pacientes que são alérgicos aos remédios já existentes, que são intolerantes. Casos muito graves, a gente precisaria de remédios mais potentes, tanto na inibição da produção do fígado, quanto na eliminação dos rins. Mas o senhor falou que o pessoal tem medo da dieta, mas olha só, a dieta tem coisas gostosas mesmo, tem pão, macarrão, dá para comer bem. Não, dá para comer bem. E ficar saudável, né? Sim, sem dúvida. Olha só, nós temos pergunta do pessoal de casa. Linda Alves de Uberaba, um beijo para você, Linda. Meu marido passa muito mal com gota, principalmente nos pés, ficam muito inchados e vermelhos, e ele é hipertenso. Tem crises também no cotovelo. Tem alguma ligação com remédio de pressão também? Tem. Então, normalmente você evita de usar diuréticos, principalmente diuréticos comuns, como hidroclorotiazida e furosemida, que são os que mais retêm o ácido úrico. Sim. Então a gente troca de diurético ou evita de usar, então tem maneira assim de tratar. Normalmente os pacientes que estão tendo crises frequentes, existe um período de latência, quando você consegue colocar o ácido úrico baixo no sangue, por exemplo, o ácido normal do sangue é até 7 para o homem, né? Você consegue colocar ele perto de 5, você vai levar de 1 a 2 anos para limpar todos os depósitos pré-formados de ácido úrico, de urato nas articulações, para daí o paciente parar de ter crise de gota. Entendi. Então, mesmo o caso bem cuidado, que o exame de sangue normalizou, ainda vai ter vão acontecer algumas crises ainda ao Nós estamos ao longo mostrando da aqui, ó, vida. níveis de ácido úrico e incidência acumulativa. Ó, né? Sim, quer dizer, quando o ácido úrico é acima de 9, que é aquela barra verde, 9 ou acima, você vê que vai tendo cada vez mais crise de gota. E quando ele fica até 8 e pouquinho, que é a barra azul ou a vermelha, é raro o paciente ter gota. Então, no caso que tem ácido úrico elevado, o problema é quando passa de 9. Tá. Irene também está participando aqui com a gente. Um beijo, Irene. Dores nos braços, cotovelos, ombros, nas mãos. Pode ser gota? Não, a crise típica de gota é uma junta de cada vez, geralmente em membros inferiores, com duração de menos de uma semana, e mais comum em homens. Quando o paciente tem um quadro muito grave que vira poliarticular, aí parece artrite reumatoide. Aí sim, pode pegar mãos, pés, ombros, cotovelos. Aí são casos que praticamente a pessoa nem tem crise. É uma doença crônica contínua que tem que ser tratada de forma bem agressiva e não é fácil. Esses casos são muito difíceis. Beleza. A Eliane Ricardo, um abraço para você, Eliane. No pé do meu marido, às vezes fica parecendo joanete. É normal? A gota comete o dedão também? Sim. Essa articulação do pé, quando está inflamada, chama podagra. É um sinal típico da gota. É o dedão do pé vermelho, né? A raiz do dedão do pé, a base do dedão do pé vermelha.
E é a foto mais tradicional, é o paciente que está de terno e usando um chinelo porque não consegue vestir o sapato social. Entendi. Olha só, participação pelo YouTube, um beijo para você, Luzimar Pereira. Eu sinto muita dor no peito do pé, pode ser um dos sintomas da gota? Se for intermitente, sim. Se for contínuo, por muito tempo, antiga, pode ser outras doenças, uma tenossinovite ou uma artrose ali nas articulações do dorso do pé. Então, ó, tô gostando de ver vocês participando aqui com a gente, hein? Isso aí, ó, Leonardo de Araguari. Um abraço pessoal de Araguari. Tive nefrite e meningite na infância. Isso pode ser uma das causas do excesso do ácido úrico no meu caso? Pode ter relação? Pois somente eu tenho gota na família. Não posso comer miúdo, né? Aí ele fala que ele não pode comer nada dessas coisas realmente que a gente falou aqui. A crise vem se comer muito ou beber cerveja. A nefrite pode ter prejudicado os rins? Olha, o paciente que tem uma insuficiência renal leve, ele logicamente que tem uma eliminação mais dificultada de ácido úrico e pode ocasionalmente produzir esse ácido úrico elevado no sangue, depositar nas juntas e ter crise de gota. Então precisa analisar o caso dele para ver como é que são esses níveis, né? Mas sim, pode sim. Quer dizer, uma insuficiência renal leve e crônica, persistente, pode ter dificuldade de eliminação total do ácido úrico e gerar crise de gota, é possível. Olha só. O Milton, um abraço para você, Milton. Eu tenho gota e fiz cirurgia e retirei, não sei se é assim que se fala, tofus gotoso, nos 2 pés e cotovelo, há mais ou menos 2 anos. E agora os tofos estão voltando a crescer. É normal? Sim. Provavelmente porque o metabolismo não foi totalmente corrigido, ainda tem uma sobra de ácido úrico no sangue, né? E aí ele volta a depositar nos mesmos locais. A retirada dos tofos, ela é muito útil porque você não sobrecarrega os rins. Às vezes você fazer aquele ácido úrico ser reabsorvido, passar pelos rins para ser eliminado pela urina, você já da pele, daqui debaixo da pele, já tira e já põe no lixo, né? Vamos dizer assim, você tira fora. Então, quando os tofos são muito grandes, é uma boa técnica de você achar um atalho para o paciente. Mas junto com isso, tem que ser feito o tratamento clínico para consertar o metabolismo, porque existe um erro metabólico que se não for corrigido, o problema continua, né? Entendi. Nossa, doutor, muitas perguntas aqui, sabe? Acho que a gente pode voltar nesse assunto em um outro momento, com certeza. Você que ainda não teve a sua pergunta respondida, a gente vai ver, né, se traz o doutor Narciso aí, né, na agenda dele, como é que está. Muito, muito obrigada aí. Obrigado pela oportunidade, a gente, na verdade, volta no terceiro bloco ainda, né? Mas eu estou agradecendo as perguntas porque realmente o pessoal está participando e a gente vê que é um assunto que as pessoas têm dúvidas, né? Sim. Então, daqui a pouquinho a gente ainda volta aqui, tá, doutor? Tá. Só uma pausinha aí. A gota é incômodo que pode causar dores intensas nas articulações. Esse é o assunto que nós estamos hoje conversando aqui com o reumatologista Narciso Volpi. E nós vamos voltar com as perguntas de vocês que estão participando. Estou gostando de ver, viu? Ó, nós temos aqui a pergunta da Aparecida. Um beijo para você, Aparecida. A gota em mulheres começa com que idade? Ela começa nos pés ou em outras partes do corpo? Então, ela é mais rara nas mulheres, né? Mas a gente atende casos, às vezes, que a pessoa tem uma história familiar muito forte. E aí, nesse caso, a mesma mulher jovem, eu já vi alguns casos, né? E aí é parecida com o do homem, é mais comum nos pés, o dedão do pé, depois o dorso do pé, depois o tornozelo e o joelho, nessa ordem. E agora, na mulher que entra na menopausa, e principalmente aquelas que começam a tomar diurético, aí a chance aumenta bastante. Então, normalmente, os casos que a gente vê são mulheres acima de 65 anos e que já usam diurético há algum tempo. O perfil mais comum é esse. Ou as mulheres mais jovens que têm uma história familiar muito forte de gota, outros parentes, né? Alguns dos pais ou irmãos. Mas aí ela repete o modelo do homem. Então, o senhor está falando bastante do diurético, né? Mas, por exemplo, não deve tomar de jeito nenhum ou deve tomar cuidado só? Sim, é que o diurético é um medicamento muito útil, mas às vezes tem que monitorar de vez em quando, fazer essa medida do ácido úrico no sangue e faz parte do... A gente percebe da rotina os de médicos exames? que cuidam, o clínico, o nefro, o cardiologista que cuida de quem é hipertenso, é comum a gente ver a dosagem do ácido úrico como fazendo parte, pelo menos, do exame anual, porque se começa a escapar e subir muito, você pode trocar de diurético, você pode usar em doses menores, ou pode associar um tratamento preventivo para gota, né? Usar algum medicamento. Então, sim. A Célia, um abraço para você, Célia. Tenho artrite reumatoide,
Sinto dor de todo o corpo. Os remédios não adiantam muito, segundo ela. E isso tem alguma coisa com gota? Não, a doença mais associada com artrite reumatoide, longa data, e que a pessoa persiste com muita dor, é quando envolve o mecanismo de dor no sistema nervoso central, que é o mecanismo da fibromialgia. Sim. Então a pessoa tem uma artrite inflamatória, que foi bem controlada com o tratamento atual, que são muitas opções, mas aí tem todo aquele contexto de dor difusa, fadiga, sono não repousante, que é gerenciamento da dor ao nível central, que aí tem que ser abordado esse aspecto, tem que ser um plano de tratamento para esse mecanismo de dor. A gota é mais localizada, que se aponta com o dedo. Eu estou com crise de gota nesse dedão, nessa articulação. Entendi. Não é muito de você passar a mão no corpo inteiro que está doendo. A Kátia de Araguari, beijo para você, Kátia, gostaria de saber se quem tem fibromialgia pode ter gota. Pode, não é uma associação por si só comum, né? A fibromialgia é uma doença mais feminina, de pessoas que têm esse modelo de dor difuso já há mais de 3 meses, associado com alteração do sono e fadiga persistente. Então, a gota a gente pode dizer que é uma doença bem focal, uma ajuda de cada vez duração curta, a fibromialgia espalhada, duração longa, às vezes a pessoa tem história de 10 anos de dor difusa, acompanhada de fadiga e sono não repousante. Então são doenças que dá para diferenciar bem. Mas pode ter as duas coisas juntas? Pode. Sim. Erlane Santos, um abraço para você. Tenho gota há 25 anos, nunca tomei remédio, sinto muita dor o tempo todo. Será que é a falta do remédio? Então, a gota é considerada uma doença crônica, com crises agudas. Então, um paciente que não cuida, ele pode ter depósitos de ácido úrico em vários locais, em várias articulações, e cada hora tem alguma doendo, alguma mais inflamada, vamos dizer assim. Então, a pessoa pode ter um sofrimento crônico. Inclusive, os casos mais graves se assemelha muito com a artrite reumatoide, com exames de inflamação elevados, com várias juntas inflamadas ao mesmo tempo. E a gente trata até de uma maneira semelhante, usando os mesmos remédios para gota, mais algum remédio que a gente usa na artrite reumatoide para poder controlar esses casos mais graves. Mas também tem outras causas, então precisaria ver, né? Mas logicamente não é legal ter uma doença metabólica crônica e não abordar de alguma forma o mecanismo da doença, deixar rolar, né? Isso vai trazer consequências, sempre cuidando, né? Sempre Sim. de olho. Alexia, um abraço para você, Alexia. O magnésio pode ajudar? Meu esposo tem crises horríveis, além de tufo gotoso no cotovelo. Então, pode ser um ajudante, mas não faz parte assim da primeira linha de tratamento, porque o magnésio também é suplemento alimentar, né? Faz parte da nossa dieta, não é propriamente um medicamento, né? Mas se ele tem tofo de gota, ou se ele tem uma bursite no cotovelo, você tem que tratar a doença de base, às vezes fazer um tratamento para essa bursite. Essa bursite pode ser aspirada com agulha, pode ser injetado corticoide, que acelera esse processo melhor. Pode ser feita uma retirada cirúrgica dos tofos nessa região, que aí acelera melhor, mas de novo, volta a tratar o mecanismo da doença, que se você não tratar, a doença continua, né? Sim. A Marina está perguntando aqui, beijo para você, Marina, obrigada pela participação. Para não voltar os tofos, é indicado o allopurinol. Não deu certo para ela, que ela está falando, e quer saber se o senhor indica outro. Então, o allopurinol atua no fígado para diminuir a produção, então tem que ajustar a dose. E tem que ver se ela não precisa de um remédio que atua também nos rins, que às vezes é isso que fez falta. E nos outros países nós temos outros medicamentos que atuam no fígado, mais potentes que o allopurinol, que a gente acha muita falta aqui. Ou seja, os pacientes que têm gota muito grave, a gente tem dificuldade porque faltam alguns remédios modernos que já foram lançados alguns há mais de 10 anos, outros há menos de 5 anos, nós não temos no Brasil. Não temos ainda aqui. E parece que a pandemia atrapalhou isso aí, porque estava prestes a ser lançado um deles aqui no Brasil, antes da pandemia, depois veio a pandemia e não se falou mais nada. E é uma doença muito comum. Realmente não dá para a gente entender porque que esses remédios não estão disponíveis, porque se você pegar na minha atividade, ou na atividade de qualquer médico ou ambulatório de reumatologia, a gente tem lá uns 5% de pacientes com gota. Olha. Então não é tão pouco relevante, né? É bem relevante. Bem relevante, né? A Lúcia, minha amiga Lúcia aí participando, um beijo para você, Lúcia. Ela falou que ela tem gota que ataca os joelhos, ela fica
sem poder andar. Sim. E ela tem dor no corpo todo. Eu estou vendo que assim, as pessoas têm relatado muito que tem dor no corpo todo. Ou seja, a dor, ela vai refletindo? Como é que funciona Provavelmente isso? não é uma coisa só, né? A dor mais localizada nas juntas, mesmo que sejam várias, é mais fácil relacionada com a gota. Quando você tem dor mais espalhada, a gente sempre procura outras causas que são mais comuns. Não é muito o perfil da gota ser poliarticular ou da dor muscular, não é muito isso. Existem casos de crise de gota na coluna, por exemplo, que tem articulações? Sim, mas é menos comum. Então, casos muito graves que a gente tem certeza que é gota, é muito antigo, tem uma crise de lombalgia ou de cervicalgia, às vezes pode ser uma crise de gota na articulação da coluna. É um evento raro. A gota é uma doença mais periférica, ela gosta mais das pontas, da onde é mais frio. A crise de gota tem a ver com friagem, tem a ver com trauma. Então, o paciente que tem cristal de ácido úrico no dedão, por exemplo, vai jogar futebol, só de chutar a bola pode ter uma crise de gota. Olha só, entendeu? Só de fazer esse simples movimento. Não precisa ter uma pancada forte, só o ato de chutar. Mas aí, se tratar, abaixar o ácido úrico, esses cristais de ácido úrico saírem daquela articulação e não estiverem mais lá, pode traumatizar o tanto que for, que não vai ter crise de gota. Você tira, é como se fosse uma pólvora que está inerte ali, se tiver a faísca, explode. Se você tirar a pólvora, você pode pôr faísca que não vai ter explosão. Então a gente tenta resolver o problema na raiz. Como é que é? Abaixando o ácido úrico no sangue e limpar todos os depósitos pré-formados de ácido úrico, tanto no tofo, como na bursa, quanto nas articulações, quanto nos rins. A Maria Moraes, beijo para você, Maria, ela fez uma pergunta interessante aqui. Doutor, o remédio manipulado faz o mesmo efeito? Se for de boa qualidade, sim. O que a gente não recomenda são essas fórmulas que têm remédios de ação aguda e a longo prazo na mesma cápsula. Tipo assim, você colocar tudo que tem de tratamento da gota na cápsula. A gota você tem que individualizar. Você tem um medicamento que você trata o metabolismo e tem o que trata a crise de gota. A crise de gota você vai usar anti-inflamatório, você vai usar colchicina, você vai usar o gelo, né, que é de ação tópica. E o tratamento da gota a longo prazo, para corrigir o mecanismo, você vai usar lupurinol, benzobarona. Então aí você tem que separar esse tratamento, que são duas, um é estratégico e outro é operacional agudo ali na hora. E tem algumas cápsulas que estão até prontas, essas formas circulando, que mistura tudo. Aí você usa continuamente remédio que você não precisa. Um anti-inflamatório, por exemplo. Para a gente, né, tá encerrando aqui nosso tempo, mas dá tempo. Da Lia Fernandes perguntou, ela tem dor no dedão, do pé e no tornozelo. Ela quer saber se é gota, dói e fica muito vermelho. Tem muita chance. Se tiver essa dinâmica que eu falei, fica quente e vermelho, a crise é rápida, às vezes em questão de poucas horas atinge o ápice. E dura 2, 3, 4, 5, 7 dias, é tipo de gota. Aí, geralmente, a gente precisa confirmar primeiro se tem açúcar elevado no sangue para aumentar a chance de ser gota e descartar outras doenças que podem ter alguma coisa a ver com uma artrite em pés, né? Existem outras doenças. É isso que a gente faz, se avalia diagnóstico diferencial, você tenta confirmar o diagnóstico e monta um plano terapêutico. É tudo equilíbrio, né, doutor? Tudo. Muito obrigada pela participação aqui com você e pelos esclarecimentos sobre essa doença. A oportunidade de a gente falar um pouquinho das doenças reumáticas é sempre muito importante para a gente. A gente que agradece, tá?